Eclesiastes capítulo 7, do verso 23 ao 29. E eu queria convidar a igreja, mesmo assentados, porém com reverência, para uma leitura responsiva da palavra de Deus. Diz assim: tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-eis sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Oremos. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra. Te agradecemos, porque ela é que nos orienta, ela é que nos alimenta, ela é que mata a nossa sede espiritual. E agora queremos mais uma vez rogar ao Senhor para que nos fale. Tenha misericórdia, que saiamos daqui alimentados pelo Teu Espírito, que saiamos daqui convencidos de que aprendemos um pouco mais do Senhor e que consigamos colocar isso em prática para que tenhamos uma vida melhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, uma coisa que a Bíblia não se preocupa é em defender o erro o erro daqueles que são e que constituem o povo de Deus. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, defende-se assim a teologia reformada. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia nos ensina a respeito do caminho de Deus. Mas os seus autores eram homens, e homens pecadores, homens que erravam. Homens que Deus usou, mas Deus nunca escondeu o pecado desse povo. Deus nunca fez questão de colocar debaixo do tapete aquilo que decepcionava o coração de Deus. Muito pelo contrário. Se você for olhar a biografia de todos aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras, você vai perceber que o pecado deles também está exposto ali nas penas, né? Quando eles escrevem, quando eles colocam a respeito daquilo que Deus propôs para eles a respeito daquilo que Deus estabeleceu na sua lei. Moisés foi o homem que recebeu a lei do Senhor, subiu no monte, ficou ali para receber os mandamentos. No entanto, por causa da sua rebeldia, ele não entrou na terra prometida. Quando nós olhamos para Paulo, o grande apóstolo, que foi responsável pela evangelização no mundo gentil, você vê Paulo tendo uma dissensão, uma discussão com João Marcos. E a Bíblia mostra claramente que em um outro momento eles tratam disso, porque são homens pecadores. Sabe por que a Bíblia faz questão de mostrar isso? Porque a Bíblia quer deixar claro para mim e para você que nós também, mesmo pecadores como somos, podemos ser usados por Deus. Deus não escolhe pessoas perfeitas para usá-las, muito pelo contrário, porque se Ele fizer isso, Ele não vai usar ninguém. Mas Deus usa pecadores. No entanto, pecadores que em algum momento da vida reconhecem o seu erro, se arrependem e se entristecem na presença de Deus. E nós estamos aqui diante de um Salomão que está exatamente nesse momento da vida. Um Salomão que está se envelhecendo. E um Salomão que sabe que entrou por muitos caminhos tortuosos e que lhe custaram muito caro. Salomão complicou a vida dele. E nós também, quantas vezes não complicamos a nossa vida? Quanto tempo já não perdemos para descomplicar alguma coisa que complicamos? E o problema de complicar a vida é que você gasta um tempo para complicá-la. Depois você precisa de um outro tempo para descomplicar. E depois você precisa de um outro tempo para recolocar as coisas no lugar. Por isso, eu quero propor para você nessa noite o seguinte tema: descomplique seu viver. Vamos viver de maneira descomplicada.
E para falar de vida descomplicada, eu preciso olhar para as crianças. Eu preciso olhar para os pequeninos. E quando eu penso nos pequeninos, eu penso na mais próxima de mim, na minha filha. Como a vida dela é descomplicada. Como a vida dela é tranquila. Como ela é light, leve, solta, feliz. Não preocupa com absolutamente nada. Porque sabe que a comidinha vai estar no prato. Aliás, nem sei se ela preocupa, se ela tem essa consciência de que ela sabe, de tanta certeza que ela tem de que vai estar no prato. E é por isso que Jesus Cristo nos convida a sermos como as crianças, porque criança tem vida descomplicada, criança tem vida simples, criança, ela entende, né, que o suprimento virá, e aí Deus vai dizer, olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Irmãos, se as crianças, se os nossos filhos confiam na gente, por que nós temos dificuldade de confiar no Senhor? Mas Salomão foi um homem que quis complicar. E olha, que Deus diz para Salomão, Salomão, você pode escolher o que você quiser na vida, eu vou conceder a você. E Salomão foi sábio o suficiente para pedir a Deus sabedoria. E Deus concedeu sabedoria. E ele se tornou um dos homens mais poderosos da história, um dos homens mais inteligentes da história, um rei que era ovacionado por todos os outros reis por causa da beleza do seu raciocínio. Mas Salomão se perdeu na história, se perdeu na vida. E uma das razões disso foi a sua múltipla poligamia. Porque dizer que Salomão era polígamo era pouco, né? Ele era mais que polígamo. Um homem que se perdeu, não só nisso, mas também na idolatria, e até principalmente na idolatria. Descomplique a sua vida, descomplique o seu viver. E como nós vamos olhar para esse texto e aprender o caminho para vivermos de maneira simples? Simplificamos a vida quando não tentamos explicar o inexplicável. Simplifique sua vida. Para de querer entender o que não dá para entender. Para de sonhar em decodificar os mistérios da alma humana, as elucubrações que divagam pelo raciocínio existencial do indivíduo nesse cosmos. Meus amados, Salomão, ele chegou a essa conclusão. Ele fala, olha, eu caminhei em direção à sabedoria, mas quanto mais perto eu chegava dela, mais ela se distanciava. Nós temos que lidar com aquilo que está adiante de nós e aquilo que nós temos que resolver no dia a dia. Eu fico observando, e Deus me deu a oportunidade de ficar 4 anos, era um curso de 5 anos, mas consegui fazer em 4, sentado, ouvindo sobre a psicologia, e tem muita coisa interessante ali, mas o quanto eu ouvi professor divagando, e eu dizia, mas você quer chegar aonde? Ele respondia, eu não sei, mas vem comigo. Vem comigo. Eu lembro de uma professora, acho que eu já disse isso, não sei se na mocidade, ela explicando alguma coisa da psicanálise, falando, não, porque a criança, de meses, ela tem o seio bom e o seio mau, ela tem uma relação com o seio da mãe, e essa relação é uma relação de angústia para a criança. Meu Deus, eu fui ficando angustiado, irmãos. Eu falei, meu Deus, como é que essa criança de 1 mês, 2 meses, vive esse conflito? Eu disse, professor, como é que isso funciona? Ela falou assim, isso funciona, a criança no coração dela, é uma relação de aproximação, e de quando a mãe não aproxima do seio, ela sente falta do seio, e quando a mãe distancia, ela fica brava com a mãe, alguma coisa mais ou menos assim. Eu disse, e como é que alguém entendeu o cérebro da criança de 1 mês a respeito dessa relação? Ela diz, por experiência. Aí eu brinquei, porque na psicologia, quem faz experimentos é a comportamental, que é a rival da psicanálise, né? Aí eu, então foi por um processo comportamental. Ela, não, por experiência, foram observando. Aí, num determinado momento da discussão, ela disse, Alexandre, deixa eu te explicar uma coisa. Psicanálise é uma profissão de fé. Aí eu disse, bom, agora eu entendi. E você vê, não só na psicologia, mas na filosofia, na sociologia, na economia,
Pessoas que falam e falam e falam, e nós observamos, gente, como pode ser tão complexo assim? Simplifique a vida. Simplifique a vida. Você não é tão complexo como você imagina, e ao mesmo tempo você é tão complexo, que tentar imaginar a respeito dessa complexidade não vai te levar a lugar algum. Entenderam? Nem eu, mas é assim que funciona. Essa é a dicotomia da filosofia e da tentativa de nós nos entendermos. Por isso que Salomão diz, olha, eu caminhava em direção à sabedoria e ela ficava mais longe. Eu caminhava em direção à compreensão dos fatos e eles se complicavam mais. Por isso eu não consegui decifrar alguns enigmas da alma humana, da existência humana. A sabedoria humana tem limites, meus amados. Nós não conseguimos entender todas as coisas, então não sofra exacerbadamente com aquilo que você não consegue entender. E tem coisas na nossa vida que Deus não revelou e nós não vamos conseguir juntar as peças. Acalme-se, não viva angustiado com isso. Descanse em Deus, porque Deus sim detém toda a sabedoria. Deus sim decifra todos os mistérios. Deus sim consegue juntar todas as peças e montar o quebra-cabeça completamente. Nós não conseguimos. E é isso que Salomão vem nos ensinar. E também não é uma apologia a você não desenvolver um raciocínio de compreensão dos fatos. Não é isso que Salomão está dizendo. Salomão está colocando isso para dizer para mim e para você, olha, eu sou uma experiência naquele momento, uma experiência viva, de que eu caminhei, e quanto mais eu caminhava, mais a sabedoria se distanciava. Salomão era um dos homens, como eu já falei, e 2 Crônicas, capítulo 9, verso 22, escreve isso, dos homens mais sábios daquele tempo. Olha o que diz o texto. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Após todo o exame, já tratado no livro, Salomão diz que não conseguia decifrar muitos mistérios da alma humana. O ser humano é uma complexidade infinita. Cada indivíduo tem uma construção social, um arcabouço cultural, uma maneira de enxergar a vida. Irmãos, vamos pegar só aqueles que estão aqui hoje à noite. A biografia, a escala de valores, a construção social de cada um de nós é individual, é ímpar, é singular. Você é um indivíduo único no mundo. Nós somos mais de 7 bilhões. Você é único. Eu pergunto, dá para explicar a humanidade? Quando nós olhamos para dentro de nós, mergulhamos numa infinitude de questões e de dilemas, multiplica isso por 7 bilhões e multiplica isso por todas as eras que já passaram por essa terra. O que Salomão quer ensinar para nós é que nós temos que acalmar diante das complexidades da vida. Cada um tem suas subjetividades intrínsecas da alma, suas conclusões, suas deduções, suas intuições. Estamos falando de uma sabedoria no trato humano. Coloque as questões que cercam você, as questões políticas, sociológicas, psicológicas, físicas, científicas, éticas. Quanta coisa se discute ao nosso redor o tempo todo, a todo momento. Por isso que Salomão diz, tentei, mas percebi que era impossível. Percebi que era impossível compreender todas as coisas. Percebi que era impossível tentar encaixar todas as peças. Muitas peças não se encaixam. Nós temos uma natureza caída. Nós temos uma alma fragmentada. E essa alma vai se reorganizar. Essa alma vai se restabelecer apenas quando nós chegarmos na presença de Deus para vivermos eternamente. Enquanto estivermos aqui, a nossa alma não vai conseguir fechar todas as lacunas. Não vai. Buracos vão ficar. Questões, indagações, perguntas não vão ser respondidas. Porque nós vivemos num mundo onde a nossa complexidade é tanta que nós não conseguimos compreender tudo o que acontece na nossa vida, ao nosso redor e no mundo. Por isso Salomão diz, é impossível entender tudo. Qual a saída para nós? A saída para nós é lutar, estudar e buscar ao máximo entender aquilo que é inteligível.
Nós temos que nos esforçar para entender aquilo que está diante de nós, mas de maneira simples, porque a possibilidade de complicarmos nessa busca é muito grande. Salomão vai dizer no versículo 24, a realidade é inacessível aos homens. O que é real? O que é real para mim? O que é real para você? O que é o seu mundo subjetivo? O que é o meu mundo subjetivo? Como que esses mundos se encontram? No que esses mundos se comungam? No que eles não se concordam? E aí ele vai enfatizar que nós não conseguimos acessar, nós não conseguimos compreender todas as subjetividades que estão dentro da alma, da psique humana. Por isso, irmãos, se você quer simplificar a sua vida, não tente explicar o inexplicável. Tranquilize, acalme o seu coração. Busque compreender aquilo que dá para entender, mas não tente desvendar todos os mistérios, os enigmas da nossa vida, da nossa existência, porque isso será impossível. E quem está dizendo isso é Salomão, sem dúvida nenhuma, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. Nós simplificamos a vida quando nós abandonamos o insano pecado. Vamos lá, simplificamos a vida quando não tentamos explicar o inexplicável. Simplificamos a vida quando abandonamos o insano pecado. Salomão diz que se esforçou para compreender o sentido da maldade humana. Dá para entender a maldade humana? Nesses 10 dias, aproximadamente, na China, e muitos acompanharam isso nos noticiários, uma criança foi resgatada de um cano de descarga. Vocês viram? Eles tiveram, alguém ouviu o choro da criança, e quando foram, a criança estava viva, eles tiraram a criança está bem, graças a Deus. Mas, meus amados, é possível compreender tamanha maldade? Uma criança que já nasceu, a mãe conseguir colocar essa criança num tubo, num cano, e deixá-la ali. Se nós olharmos ao nosso redor, quando observamos desigualdade social, tantas pessoas passando necessidades, os pais abandonando seus filhos, jovens, adolescentes imergindo no mundo das drogas, os demais vícios, a gente olha para tudo isso e se pergunta, faz sentido? Tem lógica? Dá para compreender por que a humanidade mergulha no mal com tanta voracidade, com tanta intensidade? Por que está um caos? Por que é assim? Quando nós olhamos para a nossa política, dos 4 deputados condenados pelo Superior Tribunal Federal, 2 fazem parte do Conselho, aliás, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara. Eu pergunto para você, dá para entender isso? Não dá para compreender. Não dá. Salomão discorre quanto à perversidade, à insensatez e à loucura que promoveram o juízo de Deus sobre a sua vida. Salomão, ele faz essa análise a respeito da maldade que está ao redor, da maldade que é inerente ao coração do homem, e quantas pessoas cometendo atitudes insanas, loucas, regidos por essa maldade desvairada. E Salomão diz, isso não faz sentido. Não faz sentido assaltantes matarem uma mulher porque vão ao banco para sacar um dinheiro e ela só tem R$30. Não tem lógica. E ele diz, eu não consegui decifrar a maldade do homem. É muita maldade. Mas Salomão também, ele se denuncia aqui, porque Salomão sabe que a maldade reina no seu coração. Eu não posso falar da sua maldade, porque a mesma maldade que brota no seu coração é a maldade que brota no meu coração. Nós somos maus, a Bíblia vai colocar todos no mesmo pé de igualdade. E quando eu falo de maldade, não é só de atitudes insanas, perversas, mas a maldade é uma decisão do homem de dar as costas para Deus. Então você pode ser uma pessoa boazinha, mas que resolveu dar as costas para Deus, e isso de alguma forma também é algo que decepciona o Senhor. Mas quando nós olhamos para Salomão, um homem que rogou a Deus por sabedoria e Deus deu,
você vê um Salomão que era polígamo, e um Salomão que era idólatra, e um Salomão que entende que isso traria juízo sobre a sua vida. Se você quer ter uma vida descomplicada, não tente explicar o que não é explicável. Se você quer ter uma vida descomplicada, abandone o insano pecado, os vícios. Abandone tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Em terceiro lugar, se você quer ter uma vida descomplicada, não ceda às seduções. Não ceda às seduções. Salomão vai trabalhar aqui a questão da sedução do homem para com a mulher. Mas nós podemos abranger isso para outras seduções. O poder, as riquezas, tantos outros elementos que no nosso século marcam como instrumentos usados pelo inimigo para nos desfocar de Deus, para fazer com que nós deixemos de olhar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Esse texto vai dizer, se você quer simplificar a vida, não caia nas seduções, como Salomão caiu. O livro de 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 10, diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, e sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres. Como que ele conseguia? Com 700 sogras. Além das 700 mulheres, ele tinha mais 300, era pouco 700, mais 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Versículo 9 vai dizer: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Salomão foi um homem que se enveredou por um caminho de perversidade, de imoralidade e de idolatria. E, meus irmãos, eu queria destacar 2 deuses que Salomão se curvou diante deles. Olha que absurdo. Um homem que pede a Deus sabedoria, Deus concede. Mas ao longo da caminhada, seduzido pelas mulheres idólatras que o cercavam, ele se prostra diante de outros deuses, e ele coloca dentro da nação de Israel, que foi chamada para ser a luz de todo o mundo daquela época, porque era a nação que servia ao Deus de Israel, ele coloca ídolos naquela nação para serem adorados. E um desses ídolos era Astarote, a deusa dos sidônios, chamada Rainha dos Céus. Também era chamada de Estar, uma das grandes deusas dos assírios. Irmãos, e pior que Astarote, ele institui como adoração dentro de Israel ao deus Moloque. Esse era um deus que recebia culto quando crianças eram sacrificadas diante do seu altar. Olha que loucura que cometeu alguém que era servo do Senhor. Mas a mão do Senhor pesou sobre ele, diz o texto que nós lemos de 1 Reis. E a mão de Deus continua pesando. Toda vez que nós enveredamos o nosso coração, direcionamos o nosso coração por caminhos de idolatria.
Irmãos, é claro que quando falo de idolatria hoje, eu não me refiro a esses deuses antigos, que eram adorados, né, e que na verdade tinham um significado para aquela época. Hoje Moloque não tem significado nenhum para nós, mas nós temos um problema maior do que esses deuses externos, e o problema são os ídolos do nosso coração. São aqueles objetos, aqueles valores que nós construímos ao longo da nossa vida e dedicamos a nossa força, a nossa energia, o nosso pensamento, o nosso ser a esses objetos, ou pessoas, ou coisas. E Deus está dizendo para mim e para você, você não tem que focar a sua vida principalmente nisso. A sua vida precisa ser focada em mim, que sou o seu Deus, que enviei o meu Filho para morrer numa cruz por você. Por isso, eu faço um convite para cada um daqueles que entraram aqui nessa noite. O que você tem amado mais do que a Deus na sua vida? Quais são os ídolos que tentam surgir no seu coração para desviar o seu foco de Deus? Essas mulheres expuseram a idolatria, a perversão e a desobediência de Salomão diante de Deus, que lhe deu sabedoria, poder, honra e glória. O homem que obedece a Deus se escapa, mas o pecador será apanhado por ela, nos ensina o versículo de número 26, parte B. O homem que obedece a Deus, ele se escapa dessas armadilhas de idolatria e de sedução. Mas o homem que não obedece, ele vai ser apanhado por ela. Mas Salomão também, ele deixa muito claro que isso se refere à questão das mulheres. Não é só uma questão de idolatria de modo geral, mas o versículo mostra para nós que nós homens, e agora é um recado para os homens, nós homens, nós temos uma tendência, uma facilidade muito grande para sermos seduzidos por mulheres. Desde sempre, desde sempre. E meus amados, vivemos um tempo onde nós precisamos vigiar, nós precisamos orar. Homens, vocês precisam orar. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos ajude, se já somos casados, a olhar apenas para a mulher que Ele nos deu e amá-la de todo o nosso coração. Se você ainda não é casado, que você prepare o seu coração para a mulher que Deus já está preparando para você. Porque o risco de nós entrarmos por caminhos que depois nós vamos complicar muito a nossa vida é imenso, é enorme, é grande. E nós temos vivido numa época onde essa questão, essa perversão moral, sexual, ela está extremamente facilitada pelos meios de comunicação. Quantos casais estão tendo problema por causa da mídia, por causa da internet? Casais que estão se rompendo por causa dessa sexualidade pervertida do mundo virtual. Fiquem atentos, nosso Deus, Ele sonda o nosso coração. Você pode esconder da sua mulher, você pode esconder do seu marido, mas você não consegue esconder de Deus. Muito cuidado, porque Salomão coloca isso como sendo um grande risco para todos nós. Mas é claro, ainda, acredito eu, continua sendo um risco maior para os homens, que como Salomão, tem uma tendência muito fácil para não olhar apenas para aquela mulher que Deus separou para você. Meus irmãos, o texto vai dizer para nós que em meio a esse contexto, Salomão se complicou muito. E se você quer complicar a sua vida conjugal, é só você se enveredar por esse caminho de adultério, por esse caminho de promiscuidade, e você vai ver o quanto é possível complicar a sua vida familiar, o quanto é possível complicar a sua vida pessoal. Por isso Salomão diz, o homem precisa obedecer a Deus. O homem precisa temer a Deus. O homem precisa entender que a sua relação conjugal é um culto a Deus. Honrar a sua esposa é um ato de adoração a Deus. Porque caso contrário, se ele ir por outros caminhos, ele pode ser apanhado em pecado. E isso pode complicar muito a sua vida. Simplifique a sua vida. E nós simplificamos quando nós aproximamos de Deus. O verso 27 e 28. Salomão, após reconhecer a sua idolatria, a sua poligamia,
a sua pecaminosidade. Ele diz que na sua busca, e aí nós precisamos tomar muito cuidado com a interpretação desse versículo, porque ele aparenta um machismo, aparenta, mas você vai prestar atenção que, vai entender, prestando atenção que não tem, eu acredito, não tem machismo nessa fala dele, mas existe um diagnóstico de uma realidade que ele viveu. O texto anterior fala que ele foi cercado por mulheres que perverteram o seu coração. 1 Reis nos ensinou isso. E agora Salomão vai dizer, de mil homens eu encontrei um homem que eu podia confiar. De 1000 mulheres eu não encontrei nenhuma. Irmãos, é curioso o que Salomão está dizendo aqui, porque Salomão não está afirmando que isso é um dado exato. Olha, onde tiver 1000 homens, ali vai ter um que você pode confiar. Se tiver 1000 mulheres, você não pode confiar em nenhuma. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que na sua busca, ele encontrou um homem entre 1000 que ele podia confiar, mas nenhuma mulher. Algumas considerações. Primeiro, nós estamos diante de um homem que manteve uma relação doentia com as mulheres. Não é? Salomão não tinha uma relação saudável. Ele não cumpriu o que Deus estabeleceu para a relação entre homem e mulher. Um homem que tem 1000 mulheres é um maluco. É um maluco. Concorda comigo, reverendo? 1000 cartões de crédito. Ele tem alguma distorção na questão da sua sexualidade, sim. Né? É um homem que, é claro que isso era status para o rei, tinha toda uma questão de poder, mas 1000. Ele tinha uma relação objetal com o sexo feminino, uma relação de mulher como objeto, como status, como poder. E esse era um pecado de Salomão. Esse era um problema que ele tem, e o Senhor, presta atenção, o Senhor pesa a mão sobre ele por causa disso. Tá? Não use como exemplo, para justificar qualquer distorção nessa área. Segundo lugar, observe o perfil de mulher que ele está sob análise no contexto. Que mulher que Salomão está levando em consideração? Versículo 26. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas as mãos são grilhões, são cadeias. Então Salomão está dizendo de mulheres que enveredaram, direcionaram o seu coração para a perversão. Salomão não está dizendo de mulheres dignas, de mulheres que deveriam ser respeitadas, né? Até porque em vários outros textos a Bíblia vai deixar claro isso, que o homem precisa tratar, apóstolo Pedro, o homem precisa tratar a mulher com toda dignidade, como sendo a parte frágil, delicada da relação, tá? Então Salomão ele está colocando uma questão aqui a partir do contexto que ele vivia, de mulheres que o cercavam e que distanciaram o seu coração da presença de Deus, porque foi a partir dessas relações que ele instituiu a idolatria no povo de Israel. E quando Salomão fala da proporção, ele está dizendo, de 1000 eu não encontrei nenhuma, mas de 1000 homens, ele não encontrou 500 não, gente. Ele encontrou quantos? 1. E se você... todo texto bíblico, isso é uma regra da hermenêutica, todo texto bíblico, ele precisa ser analisado a partir de um contexto maior. Você precisa olhar para outros textos na Bíblia, para você entender aquele texto que você está analisando. E quando nós observamos toda a Escritura, nós vamos perceber que a palavra de Deus, ela coloca homem e mulher no mesmo pé de igualdade, quando se trata de queda, quando se trata de coração desviado, quando se trata do rompimento por causa do pecado. E Salomão mesmo já havia argumentado a respeito disso, lá no capítulo 7, aqui no capítulo 7, versículo 20, quando ele fala, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Olha que interessante. Então Salomão, ele tem esse princípio, não há nenhum justo, todos nós pecamos. O que ele está dizendo é que na sua experiência pessoal, ele pôde confiar de 1000 homens em 1, e nas mulheres ele não confiou em nenhuma. Essa é uma experiência dele, e ele prova isso quando ele diz, ainda nesse versículo, essa busca que ainda não terminou, ou seja, juízo que ainda procuro e não achei. Ele não está dizendo que isso é um fator determinante,
mas ele está dizendo que foi uma experiência pessoal que ele vivenciou na sua realidade de rei. Salomão cogitou esse dado como uma possibilidade. Logo ele afirma, abaixo, no versículo abaixo, o que ele já havia afirmado no versículo 20 desse mesmo capítulo. Olha o que diz o versículo 29. Assim, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. E aí, se você ler na linguagem de hoje, diz o seguinte: tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Meus queridos, Deus deu a Salomão riquezas, poder, glória, reconhecimento, mas ele conseguiu complicar tudo. Eu quero concluir esse sermão levando em consideração algumas coisas. A primeira delas: Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado. Não complique. Não complique. Simplifique. Deus tem dado a você muitas coisas. Não torne essas coisas que Deus tem te dado elementos para complicar a sua existência como indivíduo. Não torne essas coisas que Deus tem derramado sobre você como barreiras para adorá-lo. Não permita que as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida se tornem ídolos no seu coração. Às vezes você tem orado tanto por uma posição social, por uma porta de emprego, para passar num concurso, para você sonha, você almeja algo que quando você recebe, em vez de você consagrar aquilo como um ato de culto, de adoração a Deus, você faz daquilo um objeto de louvor e de glória para si mesmo. É sobre isso que Salomão está falando. Nós temos uma tendência enorme para trazer glória a nós, quando a glória deveria ser ao Senhor. Deus nos abençoa, e por causa dessa bênção, nós deveríamos glorificar a Deus. E aí a gente pega a bênção de Deus e usa essa bênção para nos promover, para jogar luz sobre nós, para dizer: olha só, está vendo quão sábio eu sou? Salomão está dizendo: eu entrei nessa e compliquei a minha vida, por isso não entre nessa. Não entre nessa. Achegue-se a Deus e simplifique a sua vida. Cuidado com as diversas seduções que conduzem o seu coração para a idolatria. Cuidado para não tornar as bênçãos de Deus como trampolim para a sua loucura. Simplifique a vida na presença de Deus. A minha oração, meu irmão, minha irmã, é que nós tenhamos condições, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, para viver uma vida conforme Deus quer. E uma vida que Deus quer é uma vida centralizada na vontade dEle, obedecendo às suas leis, os seus mandamentos e os seus decretos. Faça isso, que certamente Deus vai facilitar todos os seus caminhos. Deus vai abrir todas as portas necessárias para que você tenha a compreensão para uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida descansada nas suas poderosas mãos. Que você e que nós possamos buscar a cada dia mais em Deus a simplicidade da vida. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai querido, quão fácil é complicar o simples. Quão fácil é tornar a nossa vida um caos. Quantas possibilidades nós temos de entrar por caminhos idólatras, perverter a nossa alma, sucumbir à nossa espiritualidade. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Salomão, um homem que pediu sabedoria e o Senhor concedeu, um homem respeitado e admirado por todos os povos, caiu em idolatria, caiu em perversão moral. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai, a nos alegrarmos com a simplicidade da vida. Ajuda-nos, Deus, a nos contentarmos com aquilo que o Senhor já tem nos dado. Deus, nos ajude
a buscar em Ti aquilo que é necessário para uma vida verdadeiramente feliz. Não permita, Deus, que entremos por estradas, por caminhos que vão nos distanciar da Tua presença e vai complicar tudo. Mas que nós possamos estar perto do Senhor, entendendo que é na Tua presença que encontraremos paz. É na Tua presença que encontraremos alegria. É na Tua presença que encontraremos saúde espiritual. É na Tua presença que encontraremos proteção. É na Tua presença que encontraremos a vida. É simples assim. E que Deus, o Senhor, nos ajude a caminharmos nessa direção da simplicidade, para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus.